Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem, nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre unidades de medida e na sequência sobre ângulos, tá bom? Começando a falar sobre as unidades de medida, a gente vai abordar unidades de medida de comprimento e para frente de massa, tá bom? O que é uma unidade de medida? É aquilo que a gente usa como base para medir algo. Por exemplo, eu posso medir a distância aqui da minha casa até a casa do vizinho, que vai ser de tantos metros. A unidade nesse caso é o metro. Mas eu posso medir a distância aqui de Apucarana até Maringá, que vai dar, sei lá, uns 50 quilômetros. Essa distância medida em quilômetros. Então, aquilo que eu uso para medir metro, quilômetro, centímetro, milímetro e assim por diante, é chamado unidade de medida. Todas essas que eu falei, metro, quilômetro, centímetro, são unidades de medida de comprimento, que a gente usa para medir o comprimento das coisas. Tipo, o comprimento do meu corpo, que é tantos metros de altura. Comprimento da estrada que vai daqui até Londrina, que são tantos quilômetros. E assim por diante. Então, são todas medidas de comprimento, para medir o comprimento das coisas. O que a gente vai aprender é conhecer algumas dessas unidades de medida, relembrar elas, e também aprender como que a gente transforma de uma para a outra. Por exemplo, eu sei a minha altura, que é 1,80 e alguma coisa, acho que 1,84, eu tenho 1,84 de altura, 1,84 metros. Mas se eu quisesse saber minha altura em centímetros, em milímetros, ou qualquer outra situação que eu preciso converter, que eu preciso transformar metro para quilômetro, ou quem sabe para milímetro, ou enfim, conforme for a necessidade, tá bom? Então, para mim explicar isso para vocês, eu preparei alguns exemplos, mas antes de resolvê-los, eu vou apresentar para vocês o método que a gente vai usar para fazer essas transformações. A gente poderia pensar por multiplicações e divisões, que daria certo, não tem problema nenhum, mas eu vou apresentar uma forma que é um pouco mais simples, tá? Que é usando uma régua de medidas. Então, eu elaborei aqui uma réguinha com as medidas que a gente vai estar utilizando. Então, deixa eu virar aqui para vocês enxergarem. Perceba que eu tenho um metro aqui no meio centralizado, e eu tenho milímetro, centímetro e decímetro, que são os submúltiplos do metro, e eu tenho o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são os múltiplos do metro, tá bom? Aqui eu vou trabalhar com os símbolos deles, tá? Então, vou colocar o metro, que é o M, que é a base para todo mundo. Aí tem os mais famosos que talvez vocês conheçam, que é quem? O centímetro, que é o cm, o milímetro, que é o mm, temos também o quilômetro, que é o km. Esses daqui são os mais famosos, mas tem alguns que também são bastante utilizados, assim, mas não tanto a ponto de todo mundo conhecer. Que é quem? O decímetro, dm, o decâmetro, que é dam, e o hectômetro, que é hm. Tá bom? Aqui funciona da seguinte forma. Então, tipo assim, ó, eu preciso de 10 decímetros para dar 1 metro. Eu preciso de 100 centímetros para dar 1 metro. Eu preciso de 1000 milímetros para dar 1 metro. Pro outro lado é assim, ó. Com 10 metros eu tenho... Aliás, com 10 metros eu tenho 1 decâmetro. Com 100 metros eu tenho 1 hectômetro. E com 1000 metros eu tenho 1 quilômetro. Sabendo disso, eu poderia trabalhar com multiplicações e divisões, multiplicando por 10, 100, 1000, conforme for a necessidade. Mas eu vou utilizar uma técnica aqui de só me deslocar por essa régua com vocês. Como assim, professor? Observe o primeiro exemplo. Eu quero saber 8 metros, quantos centímetros que isso daqui vale, tá? Às vezes tu já sabe, só de olhar já sabe de cabeça, mas como seria o processo para mim descobrir? Então a ideia é a seguinte, ó. Eu estou no metro e eu preciso chegar no centímetro, né? Então eu vou olhar aqui na minha régua, eu estou no metro e eu quero chegar no centímetro. Então observe que aqui na minha régua eu tenho que deslocar duas casinhas para do metro chegar no centímetro, certo? Duas casinhas. Então aqui no meu número, que é o 8, eu vou pegar a vírgula dele e vou deslocar duas casinhas também. Mas como assim, professor? Não estou vendo vírgula. Pois é, não está aparecendo, mas todo número tem a vírgula escondidinha. Por exemplo, quando eu tenho o número 8, eu posso escrever ele como sendo 8,0, por exemplo. Ou 8,00, ou como eu achar melhor. Quando tu tem um número inteiro, que portanto não está aparecendo a vírgula, subentende-se, tá? Tu deve lembrar que a vírgula está no finalzinho dele. Então aqui depois do 8 tem a vírgula. O próximo exemplo que é 16, aqui no finalzinho depois do 16 tem a vírgula escondidinha, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Coloquei o 8, coloquei a vírgula que está aqui no final dele, e você perceba que eu estou acrescentando alguns zeros a mais. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar andar com a minha vírgula, e eu vou andar por esses zeros. E aí para mim ver onde que ela para.
Se sobrar algum zero que eu não usei, não tem problema, é só eu apagar ele, tá bom? Então, observe, estou no metro e quero chegar no centímetro. Então, eu devo deslocar duas casinhas para cá, para a direita. Então, eu vou vir aqui, está aqui a minha vírgula, e vou me deslocar, ó. Duas casinhas para a direita, observe? E aí, a vírgula que estava aqui, ela vai sair daqui e ela vai parar aqui, ó. Professor, sobrou 2 zeros, o que eu faço? Pois tu apaga eles, não precisa usar. E qual que é o nosso resultado? É 800. Então eu venho aqui e coloco 8 metros são 800 centímetros. Pronto, acabou. Tranquilo? Segundo exemplo. Aqui eu tenho 16 centímetros e eu quero saber quantos milímetros isso vale. Observe que o 16 não tinha vírgula, mas eu já indiquei que ela está aqui no final. E eu vou colocar aqui, ó, o 16, vou colocar a vírgula e vou colocar alguns zeros. Pelo mesmo propósito, depois do que sobrar eu apago. Estou no centímetro, quero chegar no milímetro. Vou olhar minha régua. Eu estou no centímetro e eu quero chegar no milímetro. Eu tenho que andar uma casinha para cá, para a direita. Então eu vou vir aqui, tá aqui a minha vírgula, eu vou me deslocar uma casinha para a direita. Ó. Ela sai daqui e ela para aqui. Esses zeros que sobraram não preciso usar. Qual que é o meu resultado? 160. Então eu vou colocar aqui 160 milímetros. Pronto, acabou o cálculo. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Daí, continuando. Próximo exemplo, eu tenho 1,24 quilômetros e eu quero saber quantos metros isso vale. Aqui a vírgula já está aparecendo, talvez seja até mais simples. Vou vir aqui e vou colocar 1,24. E como do quilômetro para o metro eu tenho que andar para a direita também, eu vou colocar alguns zeros desse lado aqui, tá? Que se eu precisar, já está aí. Se não precisar, eu apago. Do quilômetro, para mim chegar no metro, eu tenho que deslocar 1, 2, 3 casinhas para cá. 3 casinhas para a direita, tá vendo? Então eu venho aqui e coloco, ó. Tá aqui a vírgula. 1, 2, 3 casinhas para a direita. Ela sai daqui e ela vem parar aqui, tá vendo? Esses zeros que sobraram não preciso usar. Qual é o meu resultado? 1.240. Então eu vou colocar aqui 1.240 metros. Pronto, acabou o exercício. Próximo. Eu tenho 16.200 metros e eu quero chegar no quilômetro. Então, esse é um número que não está aparecendo a vírgula. Se ela não aparece, ela está aqui no final. E observe que agora eu estou no metro e quero chegar no quilômetro. Então, ó, eu estou no metro e quero voltar lá para o quilômetro. Então, eu vou ter que andar para a esquerda. Ó. Eu vou ter que andar 1, 2, 3 casinhas para cá, para a esquerda. Ó. 1, 2, 3 casinhas para a esquerda. Então, eu vou vir aqui. Está aqui a minha vírgula. Ó. Acompanhe comigo. 1, 2, 3 casinhas para a esquerda. Então, a vírgula que estava aqui, ela sai daqui e ela para aqui. Ó. Qual é o resultado que eu obtenho? 16,200. Só que nesse 16,200, será que esses zeros depois da vírgula, aqui no final do número, tem necessidade de aparecer? Não, não tem. Por quê? Porque eu ter 16,200 ou eu ter 16,2 é exatamente o mesmo número. Tá? Então, eu vou colocar aqui 16,2 quilômetros. Tá bom? E o último exemplo, eu tenho aqui 1.400.000 centímetros. Eu quero saber quantos quilômetros isso vale. Então, eu vou vir aqui para a minha régua. Observe que agora eu estou no centímetro e quero chegar lá no quilômetro. Então, eu vou ter que me deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas para cá, para a esquerda. A vírgula, como ela não está aparecendo, já sei que ela está aqui no final. São 5 casinhas, então acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. A vírgula sai aqui do final e ela para aqui, ó, depois do 4, tá vendo? Ficou 14,0000. Esse monte de zero, é claro que eu não preciso constar, não precisa aparecer. E o resultado fica como sendo 14. Então, são 14 quilômetros. E pronto, acabou os nossos exemplos. Ok? Espero que tenha ficado claro. Agora eu vou vir com o próximo vídeo falando sobre as unidades de medida de massa, beleza?